2016, quando nós, da Inove Magistral, trouxemos a Tapiocaps aqui para o Brasil, ela chegou como uma inovação da forma farmacêutica cápsula. Feita a partir da goma da tapioca, um polímero exclusivo e patenteado que possui funcionalidades específicas e a torna essencial para algumas fórmulas de diversas especialidades. Você que assistiu ao primeiro episódio da nossa websérie Tapiocaps 4 formas de ganhar dinheiro, o que achou? Já adotou essa inovadora cápsula como uma forma farmacêutica sublingual ou ainda tem dúvidas? Se não assistiu, clica no link que está aparecendo aqui na tela. Agora, nesse segundo episódio, vamos falar de outra aplicação, o uso vaginal. Isso mesmo, as Tapiocaps são aprovadas como forma farmacêutica para uso vaginal. Vocês terão mais uma prova do quanto esta cápsula é diferente de qualquer outra. Vamos conferir? Como já foi dito, as Tapiocaps são uma evolução e hoje vamos falar da sua aplicação vaginal. As Tapiocaps substituem perfeitamente óvulos, filmes, cremes e pomadas. Os estudos mostram que na mucosa vaginal se desintegram em até 25 minutos. Podem ser manipulados todos os ativos que normalmente são prescritos em outras formas vaginais, como por exemplo, mix de lactobacilos para reequilíbrio da flora vaginal, ácido bórico com ação antisséptica e antifúngica e hormônios como a gestrinona para tratamento de endometriose. Usando as Tapiocaps para prescrições vaginais, os benefícios são percebidos tanto pela farmácia como pelas pacientes. Para a farmácia, é muito mais rápido e menos trabalhoso manipular uma fórmula em cápsula do que em óvulos, por exemplo. Afinal, cápsula é uma manipulação padrão. Para ativos que são sensíveis à temperatura, a sua eficácia pode ficar comprometida caso seja veiculado em óvulos, porque é necessário o aquecimento. Pensando nos benefícios para a paciente, as Tapiocaps de uso vaginal traz muito mais conforto, não deixa resíduos, em 25 minutos se desintegra e o ativo começa a fazer efeito. Vale ressaltar que em pacientes menopausadas ou com alguma patologia que reduza a umidade da mucosa vaginal, a Tapiocaps pode não desintegrar. Nesses casos, sugerimos a utilização de um lubrificante à base de água antes da introdução da cápsula. Assim, garantimos a eficácia. Não tem como dizer que essa cápsula não é especial. Vocês viram que eu citei algumas sugestões de fórmulas no vídeo anterior? Com Tapiocaps é possível manipular qualquer ativo prescrito em outras formas vaginais. Fomos até a Dermaflora aqui em São Paulo e conversamos com a Edma Dourado, farmacêutica e sócia da farmácia. Veja o que ela fala sobre o desconforto e a adesão das pacientes ao tratamento vaginal. Edma, obrigada por ter aceitado participar com a gente e dar o seu depoimento sobre o uso das Tapiocaps e, em especial, das Tapiocaps para uso vaginal. Eu que agradeço, Cássia, o convite para falar sobre a Tapiocaps, uma cápsula e uma forma farmacêutica tão especial. Sim, tão versátil. Tão versátil. No caso vaginal, nós temos as outras formas farmacêuticas, né? Quais básicas, são as prescrições que chegam para vocês? Hormônios, probióticos, antifúngicos. E as outras formas farmacêuticas que são efetivas também, que vieram até hoje, né, no mercado, elas causam alguns desconfortos, né, para a mulher, com resíduos, etc. E depois que chegou a Tapiocaps, essa forma farmacêutica, facilitou muito a prescrição e a adesão do tratamento, né, para a paciente, porque ela é muito simples. Sim. Né? A aplicação é apenas a gente dispensa também o aplicador vaginal junto, né? E para o laboratório é muito mais rápido, porque
a produção de cápsula já é uma constante, do Já dia é a dia normal, né? normal. Exato. As outras formas, elas demoram um pouco mais, né? Então, isso facilita também. E a adesão do paciente, então, é perfeita. É perfeita. E no caso aqui, a tua equipe de visitação utiliza Sim. o display que foi disponibilizado? Quando vocês disponibilizaram esse display, que é excelente, porque a gente consegue deixar que o médico visualize exatamente como é, então aí melhorou muito, né? Para que o médico veja e aceite a proposta, entendeu? Cápsula vaginal, ela, né, é uma forma bastante utilizada, inclusive para produtos industrializados. Mas a Tapiocaps, ela tem um tempo de desintegração muito mais rápido, né? E aí a gente tem a ação mais rápida, Sim. um maior conforto para paciente, enfim, todos esses benefícios. Isso é uma grande vantagem que a Tapiocaps tem. Além disso, a estabilidade também é um fator muito importante. Sem dúvida. Com relação à temperatura, armazenamento. Aonde o paciente vai deixar guardado, né? O óvulo é uma coisa mais complicadinha. Né? E como a gente mora num país tropical, né? O país inteiro é quente. Então facilita muito. Que bom. Edma, quero te agradecer pelo seu depoimento. Imagina. Muito obrigada por participar conosco. Foi um prazer participar. Obrigada. Vocês repararam que a Edma diz que para o laboratório a manipulação de cápsulas é muito mais rápido? Aliás, já faz parte do dia a dia. Além disso, ela ressalta que a estabilidade da fórmula pode ficar comprometida se a manipulação for em óvulos. Se você, como eu, também visita prescritor, esse recado é para você. Com o display das Tapiocaps, a sua visita será muito mais efetiva. Você poderá mostrar as diferentes aplicações das Tapiocaps e, além disso, comparar com outras formas farmacêuticas, como óvulos, filmes, cremes e pomadas. É garantia de sucesso na sua visita. Leve essa inovação para a sua farmácia. Fale com o consultor Inove Magistral. É muito comum as farmácias de manipulação recusarem as prescrições em óvulos, não é mesmo? É trabalhoso, toma muito tempo do laboratório e ainda demora para entregar a fórmula para o paciente. Vamos deixar isso claro para todo mundo. Fomos ao laboratório da farmácia Profármacos no ABC Paulista. Aliás, muito obrigada por nos receber, Fabi. E acompanhamos a manipulação de uma fórmula de óvulos de gelatina. Olhem só como a manipulação dos óvulos foge do padrão, que são as cápsulas do dia a dia da farmácia. Chegamos na Profármacos. Dentro do laboratório de semissólidos, a manipuladora confere a ficha de produção e pesa os ingredientes. São eles: gelatina, glicerina e água deionizada. Ela mistura os ingredientes e leva para a chapa de aquecimento. Essa mistura ficará em aquecimento até a dissolução total. Reparem no resíduo na parede do becker. Mais uma vez, ela agita com o bastão.
Quando tudo está dissolvido, ela retira do aquecimento e prepara para o invase. O invase é feito em formas que já são a própria embalagem primária do produto. Homogeneiza pela última vez e de forma manual invasa um a um. Finaliza o invase e leva para o refrigerador. Essa fórmula só estará disponível para entrega ao paciente 24 horas após a entrada da receita na farmácia. Isso se ela for direto para a produção. Imagine só, se a paciente estiver com algum desconforto e precisa iniciar o tratamento rapidamente. Isso é impossível em óvulos. Nessa manipulação foram feitos óvulos de gelatina. Existem também bases oleosas, onde o processo é praticamente o mesmo. O que vai determinar escolher um ou outro é a prescrição do ativo. O mesmo acontece com as tapiocaps. A escolha do excipiente correto será determinada pelo ativo prescrito. E para isso foram desenvolvidos excipientes exclusivos para a tapiocaps vaginal, o Descarbicaps Femme e Descarbicaps Probi. O Descarbicaps Probi tem composição específica para formulações com probióticos e para todos os outros ativos, o Descarbicaps Femme. Pensa você aí na farmácia, um produto só para comprar, estocar e pesar. E para paciente, nem se fale, promove uma ótima adesão à mucosa vaginal, garantindo a eficácia do seu tratamento. Fale com seu consultor Inove Magistral. Fomos buscar o que o prescritor de formas farmacêuticas vaginais pensa sobre o uso das tapiocaps ao invés de outras formas. Conversamos com o Dr. José Carlos Gaspar Júnior, especialista em ginecologia, obstetrícia, medicina fetal e reprodução humana. Observem que ele também comenta sobre a adesão das pacientes ao tratamento e sobre a eficácia com o uso das tapiocaps. Confira! Dr. Gaspar, muito obrigada por conversar com a gente, bater esse papo sobre o uso das tapiocaps. Doutor, você, como ginecologista, na sua prática clínica, acaba fazendo uso, constante de prescrições vaginais. Por que você opta pelo uso da tapiocaps vaginal e não por um óvulo, uma pomada, um creme? É porque as pacientes, elas sentem-se mais confortáveis, aderem mais ao tratamento. Tá. E acaba sendo, o resultado final do tratamento acaba sendo melhor, né? Então, as cápsulas de tapioca, ela permite que a gente consiga não só tratamentos, como eu estava conversando com você, que eu uso melaleuca, probiótico, eu estava mostrando para você, copaíba, óleo de copaíba ozonizado, mas também a parte hormonal. Então você pode usar a prasterona, via vaginal, em cápsula de tapioca. Você pode usar hoje a gestrinona. E essa paciente, ela vai aderir melhor ao tratamento, né? Porque imagina você toda noite, de manhã, sem acordar com uma secreção a mais da fisiológica, né, da vagina. Sim. Isso é um incômodo para ela. É o resíduo, né? Eu costumo brincar que não tem jeito, é o efeito da gravidade, né? Levantou, se
foi utilizado um óvulo, uma pomada, escorre, né? Não tem como. Sem né? dúvida. E a eficácia também, né? Se você não se escorreu, talvez nem tudo tenha sido absorvido. E isso é importante, isso é muito importante. Você percebe que pode ter uma diferença na eficácia utilizando a Tapiocaps vaginal, se comparado com óvulo, com creme, com pomada? Sim. Usando a Tapiocaps Você tem uma absorção maior, né? Não tem o lado da gravidade, como você falou, é mais confortável, então muito provavelmente a eficácia seja maior também. Tá. E tanto para uso local, né, para tratamento local, quanto para tratamento sistêmico, você opta pela Tapiocaps? Eu gosto muito de tratamento sublingual, né? E a cápsula de tapioca ela tem uma facilidade também de se dissolver, né? Ela desintegra rapidamente. Desintegra rapidamente. Então eu uso também. Então você acaba usando tanto a Tapiocaps para vaginal, você faz prescrição para vaginal, quanto para sublingual. Sublingual. Muito bom, doutor. Muito bom saber disso. Muito bom. Alguma paciente chegou a te relatar que alguma dificuldade para a introdução da cápsula? Enfim, como que você orienta a tua paciente para fazer o uso? Ao contrário, né? Como é uma cápsula um tamanho não tão grande, sim, é mais fácil do que os óvulos antigos, óvulos vaginais. Sim, sim. Ela introduz com a mão, às vezes com uma dedeira, com uma luva, mas não tenho tido manifestação não de dificuldade. Você sabe que a cápsula, ela cabe exatamente no aplicador de creme. Interessante. Então, se você fizer uma solicitação na receita que a fórmula acompanhe o aplicador, a paciente pode fazer o uso também com o aplicador de creme. O aplicador de creme tradicional. Legal, vamos saber. Ótimo. Era isso, doutor. Te agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês notaram que o Dr. Gaspar diz que em Tapiocaps o tratamento é eficaz? Já em óvulos, cremes, pomadas, isso fica duvidoso. O medicamento escorre e aí? Como garantir a eficácia? O doutor prescreve vários ativos associados, inclusive óleo ozonizado. Também faz a prescrição sublingual. É a mesma cápsula sendo usada em vias de administração diferentes, com eficácia percebida tanto pelo prescritor quanto pela paciente. É muita praticidade, né, farmácia? Bom, depois de tudo isso visto e falado, podemos afirmar que para a farmácia de manipulação, a Tapiocaps vaginal é praticidade e garantia de eficácia ao tratamento, e para a paciente, muito mais conforto e higiene. E então, o que acharam? Inclua já as Tapiocaps, a alternativa mais eficaz para as prescrições vaginais. No terceiro e último episódio da nossa websérie, vamos te contar como deixar mais segura suas fórmulas via oral e desmistificar as 4 aplicações das Tapiocaps. E vou te dar um spoiler. Eu vou bater um papo com Daniel Kiss, nosso gerente comercial, e ele vai explicar quais as vantagens a farmácia tem ao trabalhar com as Tapiocaps. Até lá!